Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Então, hoje a gente vai continuar o estudo da Virgem Maria. Foi bem bom, né, da aula passada. É, então, a gente vai falar sobre outras coisas dela, peculiaridades dela. É, a maternidade natural de Maria confere a ela o domínio e poder sobre Jesus, um direito natural que acompanha a dignidade de todas as mães. Então, ela realmente tinha esse domínio e poder e ele se submetia a isso, né? O incrível é ele se submeter. É a maternidade divina, que é a maternidade sobrenatural, né? Ela ultrapassa todas as graças da profecia, o dom de milagres, dom das línguas, dom do conhecimento oculto dos corações, mantém a virgindade de Maria mesmo depois do parto, fez dela uma mãe santíssima para que seus cuidados maternais fossem os mais santos, porque seu filho era santo. Então, agora a gente vai estudar, esmiuçar essa questão da dignidade, né? A dignidade da Mãe de Deus. A dignidade da maternidade divina é da ordem hipostática. Então, o que é isso, né? É que Jesus, ele tinha uma união inseparável, tá, da natureza divina e da natureza humana, que chama união hipostática. É a união inseparável das duas naturezas, humana e divina, ou seja, ele jamais poderia ser só Deus ou só homem, né? Assim que ele encarnou, houve essa união e no céu ele está assim também. Então, a Virgem Maria, ela não poderia ser só mãe do homem, por quê? Porque por causa dessa união, né? É uma coisa tão estreita, essa união tão íntima que é impossível que ela fosse só mãe da humanidade de Jesus. Sim, ela deu a carne, né, para Jesus, a carne dela, e a paternidade de Jesus é divina, como a gente sabe, mas no Concílio de Éfeso, lá para os anos 300 ou 400, eu não me lembro agora, a igreja definiu como dogma, né? Que Maria é Theotokos, ela é mãe de Deus. Ela houveram várias heresias, né, tentando separar as duas naturezas, e é uma coisa tão séria isso que, na verdade, Jesus, a personalidade dele é do Verbo de Deus. A gente nunca pode esquecer isso, porque é, a, o Verbo de Deus, claro que ele vai se sobrepor a palavra não é sobrepor, porque eu posso estar falando uma heresia, mas como é Deus, né, não seria a personalidade humana dele que seria evidente, né? Então, todas as coisas que ele faz como Deus, ainda que em alguns momentos ele tenha ações puramente humanas, né? E essas ações puramente humanas, elas não deixam de ser, de fazer parte da personalidade de Deus, porque a gente nunca pode separar as duas coisas, né? É, tanto é que quando a gente estava falando na aula passada sobre Maria nunca poder ter dito não a Deus, aí a Jaque até levantou assim, que nem Jesus, ele também não poderia. Não, então, no caso dele, como ele é Deus, era impossível mesmo, porque a personalidade dele é a personalidade do Verbo de Deus, tá? Então, por exemplo, mesmo quando ele está no Horto das Oliveiras, e que ele deixa que a humanidade dele venha toda à tona, né? Em nenhum momento há um corte com a divindade, entende? Não é assim, agora a parte divina dele não está funcionando e ele virou só, tá só homem. Não, não existe isso nele, né? Porque
porque todas as coisas, as ações humanas dele, mesmo chorar, mesmo ter fome, mesmo estar com sono, que ele dorme, né, no travesseiro da barca, ele não deixa de ter a personalidade do Verbo de Deus, né? A alma dele estava em constante visão beatífica, né? Ele vê Deus o tempo inteiro, Jesus, né? A alma dele está em constante visão beatífica. Então, ao mesmo tempo que ele funciona totalmente diferente da gente, né? Ao mesmo tempo que ele está aqui agora, ele também já sabe de tudo, né? Então, enfim, é um mistério assim essa convivência das duas naturezas. Então, Maria sendo mãe de Deus, ela ela assume uma dignidade imensa porque a missão dela é imensa, né? Então ela foi criada para isso, né? Então ela recebe todas as prerrogativas necessárias para ela ser a mãe de Deus. Então Jesus, isso aqui a gente é o que eu acabei de explicar nesse primeiro item aqui, né? Jesus é filho de Maria, não apenas na sua humanidade, mas ele, sua pessoa inteira, a pessoa do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso foi definido no Concílio de Éfeso, que Maria é Theotokos. A maternidade divina uniu Maria de tal maneira a Deus que ela tem uma certa dignidade infinita. Esta dignidade é maior que toda a dignidade e todas as graças de todos os santos e todos os anjos. Ela recebeu a plenitude das graças para que fosse e permanecesse sempre à altura da sua excepcional missão. Opa, fui demais aqui. É, o anjo Gabriel compreendeu que ela o, o ultrapassava em graça, né? Quando ele fala Ave Maria cheia de graças, ele está porque ele fez uma saudação reconhecendo que ela era superior a ele, né? Depois, cada mistério vivido por ela da vida de Jesus, ela recebia de língua, um manancial enorme de graças derramadas na alma dela, tá? E é inimaginável o que ela recebeu aos pés da cruz, porque ela foi corredentora da humanidade, né? Então, ela já nasceu plena de graça, né? E com o tempo ela não parou de receber graças e progredir na vida da graça, né? E a cada mistério vivido, né, junto com Jesus, ou seja, a plenitude da graça aumenta mais ainda, né, no momento em que ela começa a conviver com ele como mãe de Deus, né? Então, a tal ponto que quando ele encarna, ela tinha já um tipo de perfeição que a gente não consegue nem imaginar o que que era, porque ela ia começar a gerar, né, Deus no ventre dela. Então, olha que interessante, ela é superior ao sacerdócio dos ministros de Cristo. Apesar dela não ter sido chamada para ser sacerdote, mas para estar associada à obra redentora do Filho e, portanto, ser corredentora, que é um dogma esperado pela Igreja, né? A Igreja inteira já reconhece que isso é um dogma. Então, a associação de Maria à obra redentora de Jesus é uma tradição divino-apostólica, pois desde o começo do cristianismo, os padres da igreja já afirmavam que ela é a nova Eva junto com Jesus, o novo Adão, né? Então, é incrível isso, né? Um padre tem uma dignidade muito grande porque né, Jesus toma ele em persona Christi, né, para ele fazer a transubstanciação e toca com as mãos dele em Deus e as palavras que ele diz, elas realmente são eficazes e acontecem. E ainda assim, sendo isso uma coisa excepcional, porque ele participa diretamente do sumo e eterno sacerdócio de Jesus, então é uma coisa máxima que a gente sabe na igreja, muito mais um bispo, né, que ele tem a plenitude do sacerdócio. Ainda assim, mesmo ela não sendo
chamada ao sacerdócio, ela é superior ao sacerdócio dos ministros de Cristo, tá? É... Então o que que é a plenitude da graça? A gente vai estudar. Só que antes eu vou dar uma explicaçãozinha sobre a graça, porque a gente não tem isso muito fresco na memória, né? Então eu peguei uma definiçãozinha para a gente entender do que a gente está falando exatamente, né? Então, então a explicação sobre a graça, né? A graça santificante ou habitual nos faz participar da própria natureza divina de Deus ou de sua vida íntima, né? Dispõe-nos a receber a vida eterna e é um germe da vida eterna. É recebida na essência da nossa alma como um enxerto sobrenatural que superexalta sua vitalidade e a deifica. Dela recebemos nosso organismo sobrenatural, todas as virtudes e os dons do Paráclito. Então, quando a gente é batizado, a gente é enxertado em Cristo e a gente recebe essa graça santificante ou habitual. Existem muitas outras graças, tipos de graça, né? Graça atual, que é, por exemplo, a graça que eu posso pedir para Deus agora, assim, né, que ele venha ao meu coração, por exemplo, numa comunhão espiritual. Eu recebo graças atuais, eu recebo as graças sacramentais, né, quando eu confesso, quando eu comungo, né, tem uma série de graças, mas aqui a gente vai falar da graça santificante em Maria, porque ela recebeu de uma maneira muito especial e diferente da gente, né? Então, vamos continuar aqui. Então, a alma de Jesus, unida ao Verbo pelas hipóstases, ou seja, as naturezas, né? É, a natureza humana e a natureza divina, é a mais bela que recebeu a plenitude absoluta das graças próprias de Cristo Salvador. Então, mais do que a Virgem Maria, Cristo tinha a plenitude das graças, porque ele sendo Deus, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele tinha que, nessa humanidade dele, ter uma plenitude de graças muito maior ainda, justamente por causa das prerrogativas que ele precisava para, né, nascer enfim, conviver com os pais e depois começar a proclamar o evangelho e depois morrer por nós na cruz. Então, a alma de Maria, ela foi criada tendo em vista o verbo que seria concebido nela e recebeu como um privilégio especial a plenitude dita superabundante. A graça em Maria. Então, ela recebeu a primeira graça santificante no instante da criação da sua alma. Então, nós recebemos a graça no batismo, né? Ela é como se ela tivesse sido batizada, mas no ventre materno, né? Então, o que que acontece? Ela, não é que ela nasceu sem o pecado original, é que Deus, né, no instante da criação da sua alma, né, a gente estudou isso, né, quando a gente estava estudando um pouco de metafísica, lembra como é que Deus, né, colocava a alma na matéria, né? Então, ele, ele não permitiu que a alma dela, porque a gente viu quando a gente estudava lá, que a alma ela é criada pura, né? Mas ela entra em contato com a matéria que estava já, né, digamos assim, contaminada pelo pecado original. E aí, pronto, o ser humano nasce com a mancha do pecado original. Então, o que aconteceu? Deus não permitiu que a alma dela, ao tocar a matéria, né, fosse contaminada pelo pecado original. Né? Então, ela recebe como um batismo, né? No instante da criação da sua alma. Ou seja, ela, por antecipação, recebe as graças que o filho dela ia, né, é, nos dar a todos, né, na cruz, porque a graça, né, ela vem da cruz. Então, como que ela fica imaculada se o filho dela ainda não morreu? Então, porque foi antecipado para ela, né? Então, ela também foi salva por Deus, tanto quanto todos nós. Para ela ser imaculada, ela também recebeu as graças da cruz do filho dela, né? E ela também é,
que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa super importante que, nossa, deslizou do meu cérebro, assim, parece até que eu vi o assunto saindo de mim. Bom, então, a alma dela é uma alma de uma beleza também incomensurável, tanto quanto a alma de Jesus, né? Jesus, ele foi feito assim, a alma dele também foi feita para ser para ele, né? O corpo dele foi feito especialmente assim para suportar tudo que ia acontecer na cruz, entende? Ele não foi uma coisa assim, eles foram feitos é, para aquilo que eles vieram, entende? Então, tanto a alma de Jesus quanto o corpo dele, eles tiveram um projeto ali específico para eles. E a Virgem Maria, a mesma coisa, né? Aí o que que acontece? Lembra que João Batista, ele, ele também mexe no ventre da mãe, né, da Isabel, quando Nossa Senhora chega perto dele? Então, com João Batista acontece que ele também é santificado no ventre de Isabel, porque ele ouve a voz de Maria e a plenitude de graças dela é tão grande que a graça dela ela jorra para os outros. É por isso que ela tem essa maternidade por cada um de nós, é porque a presença dela é um manancial de graças, é uma fonte de graça, é como se fosse uma fonte, como se fosse não, é uma fonte jorrando de graças. E aí ele pula dentro do ventre da mãe. Mas como que isso acontece? Acontece que ele também recebe um batismo, ou seja, o pecado original é apagado nele, mas ele já diferente da Virgem Maria, ele não é imaculado, ele só tem porque o batismo apaga o pecado original, né? Então, o que que acontece? Como isso aconteceu dentro do ventre de Isabel, ele adquire uma coisa que é o uso da razão e do livre-arbítrio dentro do útero materno. Então, a igreja, ela estudando o João Batista, ela chega à conclusão que, ora, se João Batista reconhece a voz da Virgem Maria, é porque ele tem o uso da razão. Não, né? Não foi um pular dentro da barriga de Isabel mecânico, assim, uma reação mecânica de uma criança, né? Foi porque ele tendo o uso da razão, olha que incrível. Ele já é diferente, né? Ele já foi santificado ali no ventre da mãe dele. Então a igreja chega à conclusão assim: bom, se João Batista tem o uso da razão no ventre materno, porque ouviu a voz da Virgem Maria e foi santificado no ventre dela, que dirá a Virgem Maria que no instante da criação da alma dela ela estava imaculada. Logo, a Virgem Maria também tinha o uso da razão dentro do ventre de Santana, né? Então, ela é toda diferente da gente. E esse autor, o padre Garrigou Lagrange, fala, né, que realmente Santana devia se admirar que a filha dela era bem diferente das outras crianças, né? Porque, claro que é diferente. A gente não pode nunca colocar a Virgem Maria como uma criança tosca. Ela era diferente. É claro que ela era diferente. É, até o gestual dela devia ser diferente, a forma de falar, tudo. Ela era imaculada, ou seja, ela não tinha nenhum tipo de distração, de antecipação, de impulso, tudo isso que a gente tem, assim, sabe? Essa coisa assim que a gente não se contém, que a gente. São coisas do pecado original, né? A gente. É como a gente tem um desequilíbrio na harmonia do nosso organismo espiritual que nos dá todas essas precipitações. E ela não tinha nada disso. Ela estava sempre ordenada, né? Assim, nela. Né? Então, imagina uma criança assim, né? Que não chora, não berra porque está com fome, porque ela tinha o controle das. Ela tem, a inteligência dela e a vontade dela estão perfeitamente em ordem com todos os sentidos. Então, ela controla tudo. Ela não é uma criança que berra porque está com fome. Ela sabe controlar a fome e esperar.
Entende? Assim, diferente da gente. A gente mesmo adulto, quando está com fome, a gente começa, passou um tempinho assim, a gente, ai meu Deus, estou com muita fome agora, né? Então, ela não tinha isso, né? Nem ela, nem Jesus, né? Porque a harmonia do organismo espiritual deles é totalmente ordenada, né? Por isso que eles têm sempre a paz, mesmo na pior dor lancinante do Calvário, porque a paz é a ordem. Se a alma está ordenada, ela vive o sofrimento. Aliás, o sofrimento deles é pior do que o nosso, porque eles não têm distração. A distração é uma coisa que diminui bastante o sofrimento. Então, é porque eles são perfeitos, então até o sofrimento deles é perfeito, mas ainda assim eles conseguem manter a paz, né? A, a pacificação do interior deles está tudo ali em ordem, né? Então, ela ultrapassa todos os anjos e todos os santos e todos os anjos em pureza e em familiaridade com Deus, tendo sido educadora de Jesus, ela formou. Ah, isso é muito interessante. Ela formou progressivamente a ciência adquirida, que iluminava a prudência adquirida com a qual ele realizava os atos proporcionais às diferentes idades da sua vida. E foi nesse sentido que o Verbo encarnado foi submisso a Maria. Então, veja bem, quando a Sagrada Escritura fala que o Verbo de Deus, Jesus crescia, né, em graça e santidade perante Deus e os homens, né? Ele não podia crescer em nenhuma graça, porque ele como a Virgem Maria, ela foi crescendo em graça. Ele não, ele sendo Deus, não pode faltar nada nele. Lembra que a gente estudou isso bem lá no começo? Deus, ele é tudo, então não falta nada nele. Mas um tipo de graça ele adquiria, que é a graça experimental, né? Então, assim, é claro que ele, como Deus, ele sabe o que é uma criança que vai começar a dar os primeiros passos. Mas ele, como homem, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, é a primeira vez que ele está dando os primeiros passos. Nesse sentido, ele aprende com ela e ele recebe a graça experimental. Ele está experimentando uma coisa que ele mesmo criou. Entende? Então, assim, o gosto do leite materno, foi ele que criou o leite materno. E ele sabe o que é o leite materno, porque ele é Deus. Mas, quando ele mamou a primeira vez, era a primeira vez que ele estava mamando e sentindo o gosto do leite da mãe dele. Isso é muito lindo, né? Porque, tipo assim, tudo que ele criou, ele sabe o que foi que ele criou. Mas o olho dele viu a primeira vez o rosto da mãe. Sim, é a primeira vez que ele está vendo, né, um outro ser humano na frente dele, que foi a mãe dele. Então, ele é muito lindo, o funcionamento dele é diferente da gente. Ele tem essa peculiaridade da experiência das coisas que ele mesmo criou, ao mesmo tempo que ele já sabe tudo o que ele criou e já sabe como é que é, né? E ele é pleno de graça, porque ele, como verdadeiro homem, é pleno de graça, ele não pode crescer, porque ele está unido ao Verbo, então ele não pode crescer, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é a personalidade do Verbo encarnado que vive nele, né? E então, ao mesmo tempo, ele como verdadeiro homem, ele passa por essas experiências todas. A primeira vez que ele pisou no mar foi a primeira vez que ele pisou no mar. Ele sabe o que é o mar, ele criou o mar, mas o corpo dele estava tendo contato a primeira vez com o mar. É muito lindo, né? Bom, eu posso continuar? Quando a gente estudar também Jesus, a gente vai ficar encantado com ele, porque ele é muito incrível, ele é totalmente Falta 10 diferente. minutos para acabar a aula. Acabou de aparecer aqui. Tá, então eu vou ver até onde eu vou. Ok, eu vou até aqui, até aquela figurinha. Nananana. Tá. Nela, o progresso espiritual foi incessante, como eu falei, né? É diferente de Jesus, que não pode crescer espiritualmente porque ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E a caridade também cresceu sempre pelo mérito, pela oração e pela comunhão espiritual com Deus presente em sua alma desde a sua existência. Por quê? Porque existe
uma intimidade muito grande com Deus, né, por causa da dignidade da maternidade divina. É, a graça não parou de crescer em Maria até o fim da sua vida, ou seja, até a Assunção, ela, até a morte dela, né? Ela, porque a gente vai falar depois de como é que funciona essa coisa da Assunção. Na verdade, para ela ser assunta ao céu, ela teve que morrer, ressuscitar e ser assunta, né? Então, até a morte dela, que também se chama dormição, porque não foi uma morte de doença nem nada, foi, como dizem os autores, ela morreu de amor, né? De saudades do filho dela. E então, até aquele momento, ela cresceu em graça, né? Então, e na encarnação especificamente, o grau de graças que ela tinha era eminente para receber o Verbo encarnado. É, triplo aspecto da plenitude. Ela tinha essa plenitude porque ela precisou praticar eminentemente todas as virtudes e evitar qualquer pecado, para que a plenitude transbordasse da sua alma para o seu corpo, para receber o seu filho na hora da concepção de Jesus, e também na hora que transborda para o corpo dela para receber Jesus na concepção, ela também transborda para as outras pessoas, tanto é que aí o encontro dela com Isabel santificou João Batista no ventre de Isabel, e para que também, tá aí, a última, transbordasse para os homens, que é o exemplo de Santa Isabel. Então, a plenitude de graças nela é uma coisa estrondosa, né? Então, a gente pode acabar aqui, ó, nesse Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Está aqui o nascimento dela. Tem várias pinturas do nascimento dela. Então, dá para a gente aproveitar para fazer perguntas rápido, né? Já que faltam 7 minutos, dá tempo da gente conversar. Né? Fica melhor assim, né? Dá uma coisa mais rápida, mas ao mesmo tempo não cansa tanto, né? Sim, verdade. E aí a gente vai indo. Fala, o que que vocês querem falar? Eu nem sei. Eu acho que eu não tenho nada para perguntar, não. Ela deixa a gente tão perplexo que a gente não tem nada para perguntar. Ela é muito incrível, né? Porque o amor da gente aumenta por Ah, não, ela, né? sim, sim. Ah, Eu marquei aqui. Sim. Se você puder, né, explicar de novo a parte da, da, ai, meu Deus, da alma dela. Foi feita e tá. Então, é, a alma é, dela, né? é. Na hora que é matéria e forma, lembra? Deus não Uhum, pode pensar uhum, nada de matéria e forma separada, né? uhum. Então, a alma dela, no instante da concepção dela, ela foi batizada, entende? O instante da concepção dela houve o batismo, ela recebeu a graça para ela não se contaminar com o pecado original. Por quê? Porque Santana não era imaculada, nem São Joaquim. Portanto, eles, Ah, se então fossem foi isso gerar aqui um. que eu botei. Na criação de sua alma, É, ela recebeu a graça de não receber o pecado original. isso. Isso é a Então graça é isso. santificante que nós recebemos no batismo. E ela recebeu a graça santificante Antes. igual a nossa antes, ou seja, Deus antecipou a graça da morte do filho dela na cruz para ela. Então ela também foi salva e resgatada por Jesus. Todos Mas foram. Os tem, anjos foram, todas as criaturas foram resgatadas por Jesus, pelo sangue de Jesus. Que eu falo mas criaturas viventes, né, que têm alma imortal. E, ela foi e concebida sem pecado, não é? isso. Mas tem um porém. Ela ficou no ventre de Santana. Ela recebeu o sangue da mãe. Ela estava, como se diz, uma alma pura num vaso sujo. Mas aí eu não sei responder essa sua pergunta. O que Jesus, o que manteve Jesus Mas eu acho que é, o pecado original ele é passado na hora da concepção e
da união da alma com a matéria. Então, se não aconteceu nessa união, ela estava imune, porque ela não, a Era igreja não imune, pode. mas Jesus precisou de uma arca pura. Então, Também ela era estava Deus, ela não pura. era Deus, né? Não, ela, E não, mas é ela estava interessante, imaculada. estava imaculada, né? Sem dúvida. Mas essas coisas eu também não sei. O fato é que ela Olha, também não era Deus. Então talvez ela pudesse passar ali pelo corpo de Santana imune sem. daquilo tudo, claro, Porque não era Jesus. senão a E igreja teria levantado essa questão, né? essa é uma coisa que me parece interessante, bem bacana, de você falar que ela foi crescendo em graça, é que eu estava olhando aqui. ah, Gente, ficou tudo preto aí